Salve, salve, senhoras e senhores! Começa agora mais uma edição do podcast Eu Não Nasci Herdeiro, um podcast de diálogos que não dão dinheiro, mas enriquecem. A edição de hoje é especialíssima. Eu tenho a sorte de contar com pessoas generosas no começo desse projeto. Pessoas que às vezes eu sou mais próximo, às vezes eu conheço um pouco mais de longe, mas que sempre toparam desde o primeiro momento, quando entenderam qual que era a minha proposta. E aí, por acaso, eu jamais esperaria que logo nessa primeira temporada eu conseguisse conversar com uma pessoa tão bacana e que pudesse acrescentar tanto, que eu tenho certeza que vai poder acrescentar, porque eu conheço o trabalho dela há bastante tempo e muitos de vocês também conhecem. Eu estou aqui com a jornalista e escritora Pétria Chaves. Ela tem um programa chamado Revista CBN, na Rádio CBN, todos os sábados e domingos. Se você não ouviu, você está perdendo muito. Então, ouça. Pétria, obrigado, bem-vinda. Eba, obrigado pelo convite, alegria estar aqui. E você sabe que a gente que é de rádio, né? Eu tenho vários projetos, mas principalmente o Revista CBN. E a gente ama conversar com quem fala, eu ouço rádio, eu adoro rádio, ouço o seu programa, é uma delícia, né? Eu sou amante de rádio antes de qualquer coisa. Eu sou aquela pessoa que acorda de manhã e coloca, claro, não tem mais o radinho de pilha, mas eu coloco no aplicativo e faço meu café da manhã ouvindo rádio. É muito legal. Então as pessoas às vezes estranham um pouco esse hábito, mas para mim é incrível. E a CBN, de maneira geral, eu herdei isso da minha mãe, porque minha mãe sempre ouviu muito rádio. Só que minha mãe é de 1950, né? Tá. Então, na época dela, ela ouvia muito rádio Jovem Pan AM, que ela conta, enfim. Quando a Jovem Pan era outra coisa, exato. E vambora, o pulo do gato, tudo isso, eu ouvia da infância. E aí eu achei legal porque a CBN se tornou a minha rádio por mim mesmo, sabe? E então é uma rádio que eu respeito muito, que eu aprendo muito, eu também sou jornalista. Tem aquela frustraçãozinha, porque a gente admira muito quem conseguiu ir, né, para os meios de comunicação e para as redações, né? Claro que existe aí um certo romantismo nisso tudo, mas é legal, né? É legal ver pessoas bacanas, preocupadas com a informação e, mais do que informar, em ter responsabilidade, né? E, enfim, a gente pode falar muito sobre isso também ao longo do programa, mas o que me chama a atenção e que me faz ser o seu ouvinte há muito tempo é exatamente esse cuidado que você tem, né? Com o ouvinte, com a informação, com como aquilo vai impactar nas pessoas, como as pessoas vão construir uma ideia ou uma opinião em cima daquilo que você está dizendo. Então, eu não sei vocês que também ouvem a Pétria, mas para mim é assim que chega a sua mensagem, sabe? Com muito cuidado, E aí vem toda a sua questão também espiritual, talvez? Sim, com certeza. Né? De que eu sempre tenho a sensação de que você está 100% ali. Se você está entrevistando alguém, porque, como eu disse, né, eu acompanho a rádio, e aí às vezes a gente vê, e às vezes, né, vaza um som, vê que aquilo tá uma loucura, e o estúdio realmente é um organismo vivo. Total. Mas eu tenho a impressão que quando é você que tá ali, esse organismo vivo ele fica um pouquinho mais sereno, sabe? Eu puxo todo mundo para mim. Porque talvez eu tenha essa sensação, gente, né? Enfim, você vê que, né? Mas eu queria ouvir uma de você como é que é isso. Né? A gente adora ouvir essa percepção, porque primeiro, é sim uma responsabilidade gigantesca, e eu sempre me coloquei essa responsabilidade muito grande desde o início, né? Desde o início da minha carreira, eu tô há 20 anos na CBN, né? Apresentando esse programa que você comentou já há quase 13. Então, é uma responsabilidade que eu me coloco desde sempre em tudo que eu faço. E é muito interessante a gente faz um corte e vem para 2026, em que eu entendo e percebo que esse tipo de preocupação ou esse tipo de posicionamento, como você falou, né, de estar 100% presente no que nós fazemos, cara, isso virou ouro, porque tudo nos leva hoje à falta de presença e o roubo da nossa atenção, né? Isso virou um comércio, porque hoje as grandes big techs faturam em cima da nossa atenção e dessa presença roubada.
Então, é interessante, depois de 20 anos, né, fazendo o que eu faço, perceber que não é só o meu ofício de jornalista, comunicadora, apresentadora, editar nessa interface com pessoas, mas o exercício da presença também ser um capital tão importante para o nosso tempo. Uhum. E acredito que você queira falar um pouco disso também, porque, de fato, o treino da presença e a percepção de quem está do outro lado do rádio, essa percepção ser tão clara, é muito bacana, é muito importante, porque, de fato, é um trabalho que eu faço comigo mesma, não só profissional, não só para ser uma boa jornalista, uma profissional interessante, mas é um trabalho que eu faço da pele para dentro há muitos anos. É uma coisa que me preocupa e me ocupa há muitos anos. E sim, tangencia o racional, mas também o emocional e também o espiritual, que é uma palavra que eu venho trabalhando para ser desmistificada, porque para mim um dos grandes problemas que nós temos hoje, ele é espiritual. E tanto é espiritual que ele vem sendo capturado por instituições religiosas em nome de Deus ou de que seja lá o que for, enquanto não, a inteligência espiritual é algo inato, algo de todos nós que vem sendo banalizado, sufocado, ceifado. Não à toa a gente tem uma crise de saúde mental e emocional em nível recorde, como nunca foi visto, a ausência do trabalho, como nunca foi visto. E o meu palpite, inclusive eu trago isso nos meus livros, é porque essa inteligência espiritual, que não é religiosa, não é institucional, sabe? Ela não tem dono, ela é uma inteligência, ela é uma capacidade inata, uma habilidade inata. Essa inteligência, ela está sendo sufocada. E aí a gente tem uma série de problemas que eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Eu te ouvindo, tem duas coisas que eu queria comentar, né? Eu acho que tem um problema gigantesco, porque quando a gente fala dessa religião ou dessa espiritualidade capitalizada, para além do problema de transformar tudo isso em mercadoria, existe também uma questão que é perigosíssima, que é o fato de que só aquilo que eles estão transmitindo é espiritual, é religião e etc. Porque se fosse ali, tudo bem, pra gente é isso, mas tudo bem pros outros ser outra coisa, tudo bem a gente não concordar, tá se tornando um mercado e etc. Mas ali, né, cada um acredita naquilo que acha que te faz bem. Agora, acho que um problema maior ainda é essa imposição, né? De que assim, não, é isso aqui. Se você não é isso aqui, todo o resto é ruim. Os intérpretes de Deus, né? E isso dá margem, nada mais atual falar sobre isso, isso dá uma margem gigantesca para os falsos gurus. Sim, né? Que sim, também é um dos pilares, eu acho, dos nossos problemas modernos. É você achar que você tem um intermediário com Deus. E você, e principalmente muitas mulheres, né, hoje nessa nossa sociedade super desigual e que, enfim, fatura muito, né, em cima das nossas carências, né, então a gente tem margem para muitos falsos gurus. E o meu ponto, ao longo da minha trajetória pessoal, de estudo da comunicação, de estudo do campo público, do diálogo, da falta de atenção e presença, a comunicação principalmente, né, porque é o diálogo e ver como a sociedade ela vem se desenvolvendo para o bem e para o mal, eu vejo esses buracos, né, que é tanto da nossa falta de estudo do que é de dentro, da nossa engenharia interna. Então é muito fácil a gente delegar o nosso poder para os outros. Isso a gente está falando não só da espiritualidade, a gente está falando da política também, né? E do nosso propósito, a gente achar que o propósito está fora, quando na verdade é o nosso desenvolvimento de dentro que vai fazer com que a gente entenda melhor o nosso caminho. Então, assim, a gente tem uma série de questões aí que são importantes, né, da gente falar, mas tudo isso eu volto ao comecinho dessa nossa conversa. É falta de presença e falta de acreditar no que nós sentimos em conexão com a nossa inteligência intelectual. Essa falta de conexão com o que a gente sente de fato é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, na minha visão, na minha pesquisa e no meu contato com as pessoas, sabe? E aí, como que, né, a gente vai querer que a humanidade seja presente se, aí saindo um pouco dessa questão de religião, espiritualidade, etc.,
Se a gente vai no supermercado hoje e já tem ovo de Páscoa, sabe? Assim, o universo empurra a gente a estar no automático e sempre estar com a sensação de estar devendo, né? E aí a gente também fala, mas a gente fala não, né? De fato, as pessoas precisam sair do automático e começar a olhar um pouco mais para dentro, que é tudo que você traz, né? Primeiro no seu jeito de viver, mas consequentemente no seu trabalho, no rádio, né? Nos seus livros. Só que se a pessoa não conseguir, né, ter esse estalo de que, não, pera, calma, eu preciso frear, vai embora, cara. Porque é isso, tipo, não passou o carnaval e já tem ovo de Páscoa vendendo. E a gente já tá falando, meu Deus, eu preciso comprar ovo de Páscoa. Mas será que eu vou comprar agora? Porque aí vai ter o carnaval, e aí no carnaval as pessoas vão viajar, e será que vai comprar mais? Vai faltar? E quando você vê, você já tá vivendo uma data que é em abril. E a gente tá no meio de fevereiro, né? A gente está gravando aqui agora no meio de fevereiro, né? Mas enfim, tudo isso é incrível, mas eu queria direcionar um pouco mais aqui a nossa conversa, né? Porque eu vou até usar uma colinha aqui, porque eu anotei algumas coisas para começar o papo de uma maneira mais canalizada mesmo, né? Mais direcionada. Como eu disse, falei para você fora do ar e venho falando para as pessoas no programa, o podcast Eu Não Nasci Herdeiro, ele nasceu de uma vontade de criar um espaço de acolhimento. Sim. E também de lugar de reflexão para que pessoas que estejam passando por um momento de dúvida, de questionamento, de falta de propósito, de crise de meia-idade, de crise profissional e etc., percebam que, primeiro, elas não estão sozinhas. Né? Tem mais gente que está passando por isso. A Deloitte divulgou um estudo recentemente, não sei se é 25 ou 24, analisando a geração Y, e esse estudo mostra que, falando no âmbito profissional, né, as pessoas da geração Y, as principais preocupações delas são a falta de um propósito, a falta de uma estabilidade financeira, e preocupação cada vez maior com a saúde mental. Dentre outras coisas, né? Mas esses são os pontos que mais me chamaram a atenção. Aí, quando eu comecei a colocar o meu foco nisso, eu me deparo com o maravilhoso Michel Alcoforado, e ele tem uma fala que eu acho incrível, que resume tudo isso. Ele fala, a geração Y é uma geração que deu errado. Eu acho uma provocação incrível, porque eu acho que ele resume exatamente essa questão. A gente cresceu, e aí eu falo a gente, porque eu tenho 42 anos, faço parte dessa geração, e me enquadro nisso tudo que a gente está falando. O podcast nasceu dessa minha necessidade de, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? É sério que eu estou acordando todo dia às 6:30 da manhã para tomar banho correndo, fazer café correndo, levar minha filha para a escola correndo, para eu voltar, para eu sentar na mesa às 8:01, para parar para almoçar ao meio-dia, para estar discutindo com a minha gerente se a palavra tal, no título tal, de um comunicado que fala sobre o reajuste do plano de saúde, faz sentido ou não, e aí isso vai para o diretor, que vai para o CEO, que vai para não sei o quê. E tudo bem, precisa, claro, ter um cuidado, etc. Mas assim, eu estou dedicando horas da minha vida para isso. Será que é isso que eu quero? Né? Que propósito eu encontro nisso? Qual que, né? Isso, e tudo bem, isso precisa ser feito, mas será que todo mundo não está dando uma importância muito grande para coisas que talvez não sejam tão importantes assim? Né? E não estou entrando aqui na questão de dizer que eu estou certo ou errado, só estou falando de onde me pegou, né? Então eu me enxergo nessa questão toda da geração Y. E aí vem o Michel Alcoforado, fala isso. E eu começo a prestar atenção, e começo a estudar, e começo a ver, e começo a perceber que tem um monte de gente perdida quando eu comuniquei o meu desligamento da empresa. Quando eu levantei a mão e falei, para mim não dá. Claro, com muita conversa com a minha esposa, me preparando, não é uma decisão do dia para a noite, né? Foram meses ali de conversa, terapia em dia, medicação em dia, tudo em dia, para chegar nesse ponto. E aí, o que acontece? As pessoas, uma das coisas que eu mais ouvia
e que eu achava muito maluco, as pessoas, cara, parabéns pela coragem. E eu tava me achando o cara mais medroso, não era coragem, era desespero. Eu falava pra gente, não é coragem, é desespero. Falou, não, é coragem. E depois eu comecei a conversar com pessoas que também fizeram esse movimento, e elas me passaram essa mesma percepção. Falaram, quando eu passei por isso, eu também estava morrendo de medo, mas depois eu percebi que eu fui muito corajosa. E eu tô entrando nessa fase de perceber, cara, eu realmente fui corajoso. Só fui corajoso porque eu tenho uma mulher incrível do meu lado que segura muito a barra, é uma pessoa extremamente incrível, companheira e profissionalmente extremamente competente, que consegue falar, não, vamos lá, vamos, a gente faz as contas aqui, tenta ver como que você vai conseguir direcionar esse novo caminho. Tudo isso para dizer que cheguei até um post seu que me fez muito sentido. E que me levou a conhecer o seu último livro, que vou colocar ele aqui para que as pessoas vejam, que é o Como Sei o que Sei, que basicamente fala sobre intuição. E aí a minha primeira pergunta, depois de 15 minutos falando, é como que a intuição pode ajudar a gente nesse momento? Você sabe que uma das coisas que eu mais fiz e faço nessa minha trajetória, não só profissional, mas de vida, é escutar. Né? Eu adoro escutar as pessoas. Eu estava num retiro faz pouco tempo e estava com algumas colegas jornalistas, né, que cobrem saúde mental e tudo mais, e a gente estava nesse retiro. E aí eu tomei um baita de um elogio que eu vou compartilhar aqui com vocês sem medo de ser cabotina, porque acho que é legal, assim, eu fiquei surpresa e muito lisonjeada. E a minha colega, ela falou assim, Pétria, sabe o que eu percebo? Você adora falar de você, eu adoro, né, sou leonina, imagina, e adoro falar também. E ela falou assim, mas você gosta também de escutar, e é uma escuta genuína. E eu fiquei muito lisonjeada, porque hoje as pessoas ou falam só delas, ou não se colocam, e eu tenho essa coisa de adorar falar de mim, falar da minha obra, mas também escutar. Eu tô falando isso porque te ouvir é muito interessante, porque acho que sim, você, nessa tua fala, né, que você fez agora, ela condensa muitas das inquietações de muitas pessoas e da nossa geração. Eu tenho 43 anos também. E eu sempre me senti, César, uma baita outsider, mesmo estando totalmente imersa no sistema. Eu trabalho numa das maiores organizações de comunicação do país, como você contou, né? A rádio, CBN, que tem uma baita credibilidade, sempre me fez muito feliz estar ali. Mas não me fez só feliz. Eu passei por vários dilemas logo no momento em que eu entrei ali. E eu tô contando isso para chegar no ponto da intuição e responder você, porque logo no início da minha trajetória como jornalista, na CBN, mais do que na CBN, é conhecendo o mundo do hard news, que é extremamente desafiador e deixa qualquer um em desequilíbrio, porque é muito duro você lidar com a realidade nua e crua, a dor da realidade, porque a realidade não é bonita. Como tem uma amiga que ela fala assim, o mundo não é para principiantes, né? E a vida não é justa. Essa é a premissa, que eu acho que a geração Y quer lutar tanto contra isso e não vai. A realidade vai nos derrotar se a gente não encarar essa realidade. Foi muito duro para mim, logo no início, lá nos meus 22 anos, 21, 22, entrar no mundo do jornalismo e entender que eu amava fazer aquilo. Essa era a sua idade quando você chegou na CBN? Isso, eu tenho 43, eu tô lá há 20 anos, né? Então, assim, eu fui estagiária durante um ano inteiro na TV Globo e já logo depois comecei a trabalhar na CBN. Minha carreira toda praticamente está lá. Ou seja, já no Hard News, já numa grande empresa. E eu percebi que eu amava, mas eu também odiava estar ali. Porque eu amava estar ali como princípio de trajetória profissional, mas aquilo já me afetava emocionalmente de uma maneira muito impactante. Então, ali, logo no começo, eu entrei num dilema. Meu Deus. Mas te afetava o quê? O dia a dia e aquelas notícias todas, etc? Ou o fato de estar numa grande... Não, o fato de estar numa grande empresa, para mim, era maravilhoso. Imagina, recém-formada, eu estava num lugar onde por isso eu perguntei se com essa idade você já estava ali. Já? Porque é incrível mesmo, né? Então, assim, eu tava num lugar de destaque e talvez odiando estar ali por conta do ritmo frenético, ou mais do que o ritmo frenético. Talvez o que me afetava muito era estar em contato com a dor das pessoas e aquilo me afetar. Eu não conseguia olhar para aquela dor e ser cirúrgica.
Aquilo me afetava, de me deixar mal mesmo. Então eu tive logo... Você já estava no ar nessa época ou era Sim, eu já comecei no ar. É? Eu fiz um ano de produção na TV Globo, né, como estagiária, mas ali o estágio, Sim. ele é muito profissional, ele é uma das escolas mais incríveis que eu poderia passar. Passei por Fantástico, Globo Repórter, todos os jornais, Jornal Nacional, SPTV. Inclusive, logo no momento em que eu entro na CBN já como apuradora repórter, eu ainda dividia o meu tempo como produtora do SPTV na TV Globo. Aí depois não aguentei a jornada dupla e fiquei na CBN, porque eu queria mesmo fazer uma carreira como repórter ou, né, uma carreira de microfone, de exposição com o público. Então, César, os dilemas já apareceram ali, e ali eu já vi que a vida não era um mar de rosas. Não era nada do que eu idealizei, enfim, vida real. E a partir desse momento eu já percebi que eu precisava me escutar. Aliás, me escutar não era uma escolha, era uma necessidade. Senão eu ia adoecer, ou eu ia ter que abrir mão daquilo que eu não queria abrir mão. De estar naquele lugar, de entender meu papel público, ou o que eu ia construir. E ali, essas dores que eu senti logo no início da carreira, né, de ser muito sensível, de ouvir além das palavras, essa sensibilidade, essa pele fina ao mundo. Então, logo no início da minha trajetória, eu já comecei a quê? A buscar muito isso que a gente chama ou de espiritualidade ou de autoconhecimento. Eu falei, eu preciso entender como eu funciono da pele para dentro para eu conseguir suportar o que o mundo me traz. Porque senão eu vou adoecer. Eu brinco, né? Lá atrás nem se falava de burnout, mas, na verdade, era isso que com 1 ou 2 anos de rádio eu já estava prestes a viver. Amando o que eu fazia, mas também odiando por conta da pressão. Então, esse treino interior, ou essa busca por me conhecer e não sucumbir, me levou para o yoga, me levou para a meditação, muito jovem. E eu entendi que ali tinha um caminho importante para eu seguir de o quê? Autoobservação e treino interno, treino da minha mente. Então eu posso te dizer, fazendo esse corte, indo para 2026 e falando do livro sobre intuição e como a intuição é importante, a intuição, ela não é só uma ferramenta ou uma inteligência que a gente vai falar assim, pronto, vou ouvir a minha intuição e agora vou ter as respostas certas para a minha vida. A intuição, ela é uma jornada. Ela é um jeito de ser e estar no mundo. Ela é um treino que, a partir do momento em que você entende que ela é importante, você passa a criar uma série de práticas na sua vida que vai contribuir para você se escutar mais, mas para você também se portar de uma forma diferente no mundo. Você não vai ouvir a sua intuição e ser a mesma pessoa que você era. E operar da mesma maneira como você opera, porque hoje essa insatisfação imensa, por exemplo, você falou aqui pra gente, né, do e-mail, de discutir filigranas e tal. Se a gente não tem esse treino dessa escuta interna, esse treino da presença plena fora do ambiente de trabalho, essa musculatura da alma, a gente não aguenta, porque qualquer trabalho não vai ter propósito nenhum. Se a gente não tem esse treino interno, dessa musculatura interna, dessa inteligência intuitiva. Então, ela é muito mais profunda do que só ouvir uma voz que vai trazer para a gente respostas em relação ao nosso trabalho, ao nosso caminho. Ela é um jeito diferente de ser e estar no mundo que traz alimento anímico para a nossa alma. E aí a gente não fica tão dependente de ter o propósito no trabalho, porque ele não vai vir. O propósito, ele está dentro da gente. E a inteligência intuitiva vai ser o treino para a gente escutar qual é o meu verdadeiro propósito, independente do que eu esteja fazendo. Você consegue entender? Sim, claro. Então, eu comecei a pesquisar a intuição de maneira intelectual, porque eu vivencio ela muito forte, porque em vários momentos eu poderia ter saído do jornalismo. Em muitos momentos eu sofri de mais pressões, mais apaixonada pelo trabalho em determinados momentos, mais frustrada com o trabalho em outros, mais sem propósito. Mas o que estava fora, mais ou menos propósito, em determinado momento eu percebi que
tanto fazia se eu tivesse dentro de mim essa âncora interior, que é esse treino da voz, esse treino intuitivo. Então, quando você fala da nossa geração Y, a gente acreditou muito que o propósito era transformar o mundo. Uhum. E aí, quando a gente se deparou com profissões, com trabalhos, com a realidade no cru, a gente se frustrou demais. Não tem caminho, não é para fora, é da pele para dentro. E é isso que eu tento trazer. Em toda essa minha pesquisa que eu fiz sobre intuição, que ela é permeada também pela minha experiência viva de entender que a vida mesmo, as respostas nunca vão vir de fora. Elas vão vir desse treino da presença e de ouvir a voz que vai levar a gente para dentro de nós mesmos. Ótimo. Cara, é maravilhoso isso, né? Porque vai explodindo a cabeça. E aí, né, ouvindo você falar sobre essas questões da intuição, né? E aí, lendo também o seu livro, eu queria que você falasse um pouquinho também da diferença da intuição, porque a gente fala da intuição, que é quase que uma coisa assim, pelo menos vou falar um pouco da minha percepção, claro, tá? Com base em te ouvir e ler o livro e etc, né? A intuição é a resposta certa antes de você saber o porquê. Isso. E às vezes o porquê também não é claro. E aí a gente começa a fazer paralelos, assim, e aí eu queria saber de você, né, te ouvir. Qual seria, então, a diferença da intuição e da fé? Porque a fé, o ter fé, né, não só a fé, enfim, claro, tem vários sentidos, mas a fé propriamente dita é quase que aquilo de você acreditar em algo sem saber o porquê, né? E a intuição, ela me traz um pouco essa questão de que, não, é isso. O porquê a gente consegue descobrir. Não estou falando que não tem como, né? Sim. A fé, eu acho que já é um pouco mais difícil, talvez, né? Mas elas me parecem, num primeiro momento, próximas, né? Como que você distingue uma da outra? Eu acho que Faz nesse sentido? caso, eu vou te falar, eu acho que nesse caso do que você está falando, da distinção, talvez seja melhor a gente localizar e diferenciar intuição de superstição. Porque a fé é uma outra coisa. A fé, a boa fé, né? E eu falo sobre ela no livro. Eu sou uma pessoa eu tenho muita fé. Uhum. E eu acho que ela é uma musculatura da alma também. É um acreditar. Eu acredito, eu ouço minha alma, eu tento ter esse treino afinado. E a fé, ela é uma confiança. Inclusive, ela vem sendo muito estudada como um ativo importante em processos de cura, em processos de saída mesmo de tristezas profundas. É um acreditar, sabe? É uma visualização, vislumbrar que mesmo na pior situação do mundo, você é por um propósito maior, você vai conseguir sair. É uma crença, é uma força, é uma musculatura da alma. Eu gosto muito dessa imagem que eu já falei aqui em algum momento. Superstição, isso é diferente de fé e é diferente de intuição, sabe? E quando você fala de fé, de novo, não é essa fé que a gente vê sendo pregada por muitas igrejas que falam, tenha fé nesse Deus, tenha fé dessas coisas, né? Uma fé que é imputada. Não, a fé, ela é uma característica de almas fortes, que sabem afinar essa escuta. É dessa fé que eu estou dizendo, tá? Essa fé é muito importante. E ela conecta muito com esse acreditar na própria intuição. É a falta dessa fé que faz a gente não ouvir a intuição. Porque a gente quer tudo muito material, muito concreto. E a intuição, ela opera numa outra lógica. Ela é o acesso, a intuição que a gente fala e que eu falo muito no livro, ela é esse acesso rápido a informações que estão aqui presentes de forma inconsciente no nosso corpo ou no próprio inconsciente coletivo e que a gente acessa de forma muito rápida. A ciência vem procurando estudar isso. Mas a gente precisa ter fé
muitas vezes, em acreditar nessa voz, naquilo que a gente sabe, mas que o teu racional, o teu intelecto fala, não, peraí, deixa eu desconfiar. O intelecto, ele vai buscando ali. Como é que você chegou nesse resultado? A intuição, ela não tem explicação. Como sei o que sei? Apenas sei. Mas sei. E a resposta está certa. Tanto que eu faço questão no livro de destrinchar vários cientistas que chegam a respostas depois de ralarem muito o intelecto, depois de, enfim, suarem muito a camisa, eles chegam a respostas satisfatórias pela intuição, por um sonho, por uma voz, por ver um sinal aleatório que faz com que eles cheguem à resposta correta. Suaram muito a camisa. O intelecto está sendo usado, mas a intuição, ela vem como uma resposta que encurta caminhos. Ela funciona numa outra lógica. Você dá o exemplo no livro, né, da descoberta da fórmula do benzeno, né? Do Kekulé. E tem vários outros. E eu coloco no livro várias situações que eu mesma passo, em que eu foco, presença. Você desliga o teu intelecto e deixa, isso é necessário ter fé, porque o mundo inteiro te fala para você não confiar nessa voz invisível. E que não é só invisível mística, de forma mística ou supersticiosa, que eu também vou falar mais na frente no livro, quando eu falo um pouco do Spinoza. Mas ela é uma confiança nessa inteligência somática do corpo. E que foi muito minada por esse pensamento cartesiano e de que só o pensamento cartesiano, só a inteligência lógica é válida. Então a gente precisa talvez exercitar um pouco essa fé que é muito presente nas mulheres, sábias anciãs, inclusive eu trago no livro, em lideranças indígenas, em povos nativos, que exercitam o tempo inteiro uma espécie de fé enquanto inteligência, não enquanto superstição. Não é a fé num cristal, é a fé no meu próprio corpo, na inteligência que habita o meu corpo. E ela vem não só de forma intelectual. Então, por que eu gosto muito de ter esse tipo de conversa, César? Porque a gente precisa do treino da presença, do treino do silêncio, para acreditar na inteligência intuitiva, para acreditar no nosso próprio corpo e nessas informações que o nosso próprio corpo nos dá. Por exemplo, essa insatisfação no trabalho. Quantas e quantas vezes a gente passa por insatisfações milhares no trabalho, e em vez da gente ouvir essa voz, tanto para mudar a dinâmica do trabalho, ou para mudar mesmo de trabalho, a gente ignora. E aí o que acontece? Vem o transbordamento, vem o burnout, vem a depressão, vem o não aguentar mais, porque você não ouviu, você não teve fé em você mesmo, na tua voz. Você entende em que lugar que eu utilizo a palavra fé? Sim. É esse acreditar inteligente. Sim. É uma fé ativa e proativa, não passiva, não delegando para falsos gurus ou falsos pastores ou falsos líderes religiosos. É uma fé, essa palavra precisa ser desmistificada, porque ela começa dentro da gente. É uma crença no invisível, mas que é inteligente. Então, ouvir o próprio corpo e o treino de ouvir o próprio corpo é muito importante. Seja para essa fé boa que eu coloco no livro, seja para o entendimento de como a inteligência intuitiva funciona. De novo, eu não posso trazer uma cartilha, porque essa é uma habilidade inata de todos nós. Eu posso falar para você, pratique o silêncio. Eu posso falar para você, pratique a presença plena. Faça bolsões de silêncio, ouça o teu próprio corpo, ouça o que a tua voz interna te diz, mas você não tem fé em você. E aí, como que a gente vai fazer para chegar nesse sumo das respostas que a gente quer, das respostas que a gente busca? Não, a gente quer tudo pronto. Né? A gente quer respostas. Faça isso, faça aquilo. Não. O caminho da intuição, ele vai trazer para a gente uma jornada de ser e estar no mundo de uma maneira muito mais presente e sim, com fé. Mas essa fé inteligente que eu destrincho no livro, escutando, principalmente quem? Cientistas, muitos, mas sábias anciãs, mulheres mais velhas, pessoas que conhecem muito da vida e sabem o valor da gente ouvir aquilo que não é tão intelectual, que não é tão óbvio. Existe uma escuta fina que acontece aqui com todo o nosso corpo que a gente precisa exercitar. E para isso, César, a gente precisa ter um pouquinho de fé, desse tipo de fé que eu te contei agora. Eu queria fazer um parênteses rápido, mas para falar com quem estiver nos acompanhando, que se você tem um pouco desse perfil, ou um pouco muito, enfim,
de ser mais cético, de, não, para mim tem que ser tudo com embasamento científico, isso, aquilo. Você deve ler o livro. Leia, porque que trabalho de pesquisa, Pétria. Que trabalho de pesquisa. E de ciência também, Sim, né, César? Pesquisa nesse sentido, Só de que trazer... é para deixar a pessoa mas é para as pessoas, né? entenderem, sabe? Você fala com neurocientistas, você fala com pesquisadores, você fala com filósofos, você fala com anciãos e anciãs, você traz tudo isso, sabe? Então é possível, muito bacana, não é só um livro que vai... Lógico. Trazer questões de que precisamos acreditar na nossa intuição, porque é um trabalho de convencimento, eu diria, eu incrível. Eu falo que esse livro é um manifesto. Ele é um manifesto de uma nova linguagem que precisa acontecer, sabe? E a intuição, você sabe muito bem, eu também trago isso historicamente, porque eu trago também história e perspectivas, entrevistas físicos, matemáticos, engenheiros. É interessante porque eu quis fazer esse trabalho. Tem anciãos, tem povos originários, tem de tudo, mas tem muita ciência para poder explicar isso que a gente sente. E eu acredito que a união boa é a união da ciência com a espiritualidade, é a união da razão com a emoção. A gente precisa se integrar de uma vez por todas, meu Deus. Sabe? Falta essa integração. E você traz no livro... Né? Por isso que eu falo que é muito completo, mas você traz inclusive esse contexto histórico do porquê que nós nos tornamos tão céticos e do porquê que queremos tanto essa busca das comprovações reducionistas, sabe? objetivas e reducionistas, que acabaram virando reducionistas. E que a gente, por que a gente passou a ignorar esse ouvir o interior, né? E não só o interior, mas em algum momento também você fala, eu não lembro se foi no livro ou em alguma entrevista que eu vi você falando sobre toda essa questão de intuição, né? Mas acho que é um exemplo prático muito bacana de, por exemplo, como que pode um indígena numa manhã de sol, de calor, de dia lindo, maravilhoso, saber que no final da tarde vai chover. E a gente fala, inteligência somática. Exato. E não é uma coisa que ele aprendeu, não é que ele sentou ali e falou, veio, sei lá, uma pessoa mais velha e falou, agora senta aí que eu vou te falar que quando bate esse vento assim, assim. Não, claro que também existe óbvio que existe essa transmissão geracional. Sim. Mas é a vivência, é a observação, é o sentir. Não, peraí, quando o vento é assim ou assado... A própria transmissão geracional que está em nós... e também forma essa inteligência somática do corpo, as respostas que vêm por essa inteligência ancestral, essa IA, que para mim incrível, ela vem de forma intuitiva. E você acha que é só um relance, assim, é só um glimpse do que está acontecendo. Não, é uma resposta. Ouve. Meu Deus, ouça. Sim. Sabe? É isso que eu tento chacoalhar a cabeça das pessoas. Uhum. Ouça o que o teu corpo tá te dizendo, meu Deus. Uhum. Para e ouve. Não fica perdendo tempo rolando tela de celular, que tá te trazendo dopamina, tá te anestesiando da própria vida. E depois você não aguenta e quer remédio, para os mais variados remédios, para acordar, para dormir, para emagrecer, para engordar. O tempo inteiro a gente querendo remediar aquilo que a gente não quer escutar dentro da gente. Para e escuta. Sim. Porque as respostas estão ali. E a gente, inclusive, se a gente ouvisse essa voz da intuição, da inteligência intuitiva, em conjunto com a inteligência intelectual, a gente não estaria correndo correndo atrás do próprio rabo, né? Uhum. Porque é o que você falou. Será que a vida é acordar, escovar o dente, tal, e tomar café? Esse ciclo sem razão de ser nenhuma? A vida é muito mais do que isso, a vida é muito mais magia do que isso. E é aí que mora o propósito. O propósito, infelizmente, não vai estar lá naquele trabalho que fez você sofrer um burnout. O propósito está fora. Uhum. E aí eu queria te falar uma coisa... Mas dá para cruzar esses caminhos? Claro que dá, mas o que eu vejo é que, falando de geração agora, a gente está depositando muitas fichas fora da gente, é o que eu falei no início. Entendeu? O trabalho é lógico que ele pode e deve ter propósito, é claro.
Mas se a gente já construiu uma vida de não escuta, como é que você quer que o teu trabalho tenha algum tipo de propósito? Se o que já levou a gente até lá foi totalmente sem propósito. Esse é o meu ponto. Então a gente precisa dar 2 ou 3 passos atrás, voltar, sabe? Eu gosto muito da imagem dos jogos, porque eu jogo muito jogo com os meus filhos, né? Eu falo um pouco disso no livro. E eu gosto muito dessa imagem de tabuleiro. Eu tô o tempo inteiro falando do tabuleiro. Inclusive, quando eu falo muito do nosso papel feminino, né? Hoje, na existência, num tabuleiro masculino, em que as regras são... A gente vai ter que mudar em algum momento essas regras, para todo mundo jogar um jogo mais legal para todo mundo. Hoje, a gente ainda não tá jogando um jogo que é legal para todo mundo. A gente ainda tá se esforçando num tabuleiro que tem uma regra que foi feita por um tipo de gente. A gente vai ter que misturar, a gente vai ter que se misturar. A gente vai ter que ouvir mais para criar novos tabuleiros. Mas, usando essa imagem, né, dos jogos, como é que a gente faz? Posso te filmar um pouquinho? Pode, claro. Como é que a gente faz para ter um jogo mais bacana para todo mundo? Entende? A gente precisa criar novas regras e prestar atenção no jogo da vida que a gente está vivendo, que a gente está jogando e escolhendo. Então, de novo, quando eu falo da questão da intuição, a gente precisa voltar 2 ou 3 casas nesse jogo da vida que a gente está vivendo para refazer as nossas escolhas. Será que você chegou no trabalho que você está, no cargo que você está, e aí você viu que não tem propósito nenhum? Volta 3 casas. Repensa a vida. Repensa. Só que isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar fazendo escolhas. A gente não dá para a gente delegar para os outros, para o trabalho. O propósito está dentro da gente. E o que eu falo em relação à inteligência intuitiva é que se a gente não afinar esse ouvido para colocar a inteligência intuitiva junto com a nossa inteligência intelectual para nos apontar caminhos melhores, não vai ter solução. Não é só intuição e não é só intelecto. Então, quando você chegou num ponto da sua vida em que o trabalho realmente está insustentável, é lógico que você vai ter que ouvir sua intuição para mudar de rumo. Mas não vai adiantar nada se os teus próximos caminhos forem com as mesmas premissas, desejando as mesmas coisas. Precisa mudar a perspectiva, precisa mudar essa escuta interna do para que eu sirvo, para que eu estou inserido no mundo, qual é o meu papel. Faça essa análise. E para fazer essa análise com mais refinamento, você vai precisar se escutar. Então, o que eu falo para refinar a nossa intuição? O que é necessário? Bolsões de silêncio. Respiração mais consciente. Eu queria te perguntar, sei lá, algumas, como você falou, né? Não tem um manual, mas acho que algumas dicas tem. Algumas dicas dá para seguir, né? Algumas e aí, dicas, sim. Como que a gente pode? Primeiro, né? Que acho que é esse um grande desafio que eu percebo, e eu falei isso já algumas vezes desde que a gente começou a conversar, né? As pessoas, elas precisam sair do automático e elas nem percebem que elas estão no automático. Como que a gente fala, dá uma chacoalhão assim, sabe? E aí paga caríssimo em cursos caros, em coaches, não sei o quê. Quando eu falo nos meus 2 livros. É democrático demais. Respira. Sai do modo simpático de viver no modo luta ou fuga. Vai para o modo parasimpático. Respira. Eu ensino técnicas de respiração aqui no livro, que eu já faço há 20 anos. Respira. Faça bolsões de silêncio. Você não precisa meditar 20... Eu acho ótimo meditar e eu medito. Mas você não precisa disso. Faça bolsões de silêncio de 1 a 2 minutos por dia. Aliás, 1 a 2 minutos, 3 a 4 vezes por dia. Você está treinando a tua mente. Quem manda em quem? Eu controlo a minha mente. Fala dessa questão do silêncio e também em algum lugar eu te ouvi dizendo, dando um exemplo que um determinado dia você estava ali secando seu cabelo e aquilo ali foi um momento e tal. Então, acho que esse silêncio também... Eu já ensino para minha filha. Filha, você percebe que quando a gente seca o cabelo, vem umas ideias e ela já começa esse diálogo com ela mesma no mommo da beleza. Ela tem quantos 10 anos? Vai fazer 11.
Você tá entendendo? É simples. Então, e aí, duas coisas, né? E é legal que você me dá um gancho para uma outra coisa que eu não queria deixar de te perguntar. Mas primeiro, né? Esse silêncio não significa necessariamente você ter que subir as montanhas ser e monge. ficar... eu pareço um monge? Não, eu tô ali então, louca assim, noticiando a prisão de político, a vida né, real. Isso que é legal falar para as pessoas entenderem, falar, mas pô, como que eu vou conseguir silêncio nessa vida corrida, né, nessa loucura toda? Né? Esse silêncio é você se silenciar, né? E encontrar ali, claro, procura um lugar talvez um pouquinho mais tranquilo, etc. Mas é claro, né? A gente não está dizendo que você precisa encontrar um lugar 100% silencioso para você conseguir praticar esse exercício. Eu comecei esse exercício há quase 20 anos atrás, no transporte público, vindo aqui para a Avenida. A gente está gravando na Avenida Paulista e me veio um revival, assim, uma nostalgia tremenda. Eu já trabalhei aqui na Avenida Paulista, eu fiz faculdade na Casper Libero, que é aqui na Paulista 900. E o meu Sabe que quando eu nasci, meus pais moravam na Paulista com a Brigadeiro. Jura? Então, assim, a gente tá pronto, em casa, todo mundo em casa. Né? Em algum momento da nossa história, esse lugar fez sentido. E estamos aqui agora na Paulista. Eu fiquei lembrando, e o meu grande treino esse silêncio contemplativo foi no transporte público, vindo do Brooklyn, onde a minha mãe mora, onde eu morava, vindo do Brooklyn pra cá todos os dias no transporte público e indo embora naquela muvuca, sabe, de 7 horas da noite. Era ali que eu ficava parada no ônibus observando todo mundo. Eu nunca me deixei em estado de entorpecimento. Tanto que eu não tomo bebida alcoólica. Já bebi na época da faculdade, saía com os amigos. Então, eu sei o que é ir pra balada. Sei o que é porque vivi. Uhum. Mas eu não me deixo entorpecer. Tem vida demais pra eu ver. E a presença, você treina estando presente. Porque você ir para os Himalaias também é uma forma de ausência, porque é muito mais fácil. Claro, tem outras austeridades, eu estudo filosofia védica, é uma outra coisa. Sim. Mas eu estou dando esse exemplo básico da vida do dia a dia, é você parar e observar. Treina a tua mente para isso. O que o teu corpo te diz quando você está em determinadas presenças? Você se sente à vontade ou você se sente como uma latinha amassada? Eu tenho essa sensação. Quando eu estou perto de gente estranha, para mim, que eu não sincronizo, eu pareço uma latinha amassada. Eu estou sentindo meu corpo. Entendeu? Percebe o teu corpo. Sabe a sensação quando uma semana depois que eu saí do meu último trabalho, e eu sempre deixo claro, tá, gente? Não é uma crítica ao meu último trabalho, é uma não, é a tua decisão, própria história. As tuas próprias escolhas provavelmente te levaram para lá. O mais maluco é que, assim, foi o melhor lugar que eu já trabalhei dentro desse universo corporativo, com o time mais colaborativo, com as pessoas mais colaborativas. Então, não era assim, porque é um ambiente... Não, era um jogo que eu percebi que eu podia estar jogando ali Real e Barcelona, mas eu jogo ping-pong, eu não jogo futebol, entende? Ou talvez eu possa aprender a jogar. É isso, mas enfim, sobre isso. Né? E eu acho que o aprendizado da escuta vem um pouco disso. Eu me perdi, você estava falando, o que você falou por último, que eu queria lembrar da questão do meu último trabalho? Que eu falei que a gente parece uma latinha amassada em determinadas presenças. Na primeira semana que eu saí do meu trabalho, a minha sensação... Sabe quando você abre um pacote de café embalado a vácuo? Foi essa a minha sensação. Eu tava... como se fosse uma descompressão. Porque o que acontecia? Era acordar cedo, era começar a ter aquelas palpitações na hora que eu ia abrir o notebook, porque na hora que piscava o Teams, eu tinha certeza que eu ia ser cobrado de alguma coisa e aquilo já, minha cabeça ia para um lugar e falava, meu Deus, fiz tudo errado, eu tô ferrado. Você tava cheio de gatilhos. E nem era. Às vezes a pessoa só tava me chamando para saber como tinha sido a reunião do dia anterior, né? Isso mesmo. Então tudo isso vai comprimindo. E aí quando eu tomei essa decisão... Na primeira, segunda semana, era essa sensação. Eu me senti um pacote de café embalado a vácuo que cortou e aí entra o ar e faz... Sabe? Aquela embalagem recupera a forma, sim, sabe? Aquilo vai melhorando. Mas o que eu queria te perguntar, porque você falou uma série de coisas que eu acho muito legal. Você citou aí a questão da sua filha, né? Que você fala para ela e ela já aprende, né? E tudo mais. Então, assim... Primeiro,
aqui de novo, para você, gente, que tá aí, que é cético, fala, mas intuição, isso, aquilo, porque, enfim, por que a Pétria tá falando disso tudo? Vocês vão, em algum momento desse livro, vocês vão se reconhecer. Nem que seja na hora que ela conta a história, que ela procura o livro da filha, que não é da filha, né? Provavelmente é dela. Do Pense Bem. E se você é geração Y, você sabe do que eu tô falando. Se você não é, dá um Google que você vai descobrir. Então, cara, você joga Pense Bem, você jogou Pense Bem, entendeu? Muito, e tudo muito. isso vai criando conexão com esse público que eu quero conversar. Porque você sabe o que é Pense Bem, você sabe muito bem, e talvez faz tempo que você não ouça o nome desse brinquedo, né? Então, assim, primeiro, eu queria, né, conta rapidinho aqui pra gente, né, essa experiência do livro do Pense Bem, que eu acho muito legal. Segundo, como a gente faz, então, para... Qual é a palavra correta? Educar, treinar as nossas crianças para que elas desenvolvam essa inteligência da intuição. Que já tem, né? A gente só perdeu, né? Manter, sim, enfim, fazer com que elas não percam. Mostrar para elas que elas tenham, Perfeito. que elas estão ali, ou não deixar que elas, né, escondam isso, enfim. Exatamente, maravilhoso isso, porque talvez você também lembre, quem está ouvindo a gente, lembre de quando era criança e tinha a intuição muito mais aguçada e ela foi simplesmente amassada, como eu adoro essa imagem, com uma latinha para reciclagem, né? Não é assim que a gente sente, assim, ó, você vai... E aí você ainda quer caber naquele espaço. Então, assim, não seja uma latinha amassada para reciclagem, mas vamos lá. Essa história do Pense Bem, que é um jogo que eu amo, e aí a Tectoy lançou de novo. Eu falei, eu preciso comprar para as crianças. É uma versão bem vintage, né, de quando a gente brincava. E um dos meus entrevistados para o livro, que é o Edson Guzella, ele é engenheiro, esqueci agora a denominação, mas ele constrói satélites. Inclusive, ele trabalha ainda hoje para a Telebrás e participou da construção do primeiro satélite brasileiro. E eu fui conversar com ele porque eu encontrei na internet trabalhos dele falando sobre intuição e o trabalho da intuição na engenharia. E aí eu quis entender como funcionava para ele e foi maravilhoso, porque além de ser engenheiro, construir satélites, ele também estuda teosofia, então esse tipo de pessoa que me pega, que une os dois lados, né? Pessoa interessante pra mim é a pessoa que une os dois lados. Se a pessoa é só Haribo, só Nova Era, não me interessa. Se a pessoa é só mecanicista reducionista, microbiologista reducionista, não me interessa. Agora, se a pessoa une os dois lados, eu falo, aí tem alguma coisa pra mim, aí eu acho essa pessoa interessante. É uma pessoa que tá tentando trabalhar seus paradoxos. E aí, o Edson, ele me fala em determinado momento da minha entrevista com ele fala assim, Pétria, para a intuição ser boa, para ela funcionar, vamos dizer assim, você tem que fazer a pergunta. Você tem que ter a pergunta certa. Aí a intuição vai te dar a resposta. Você não pode dizer, quero ouvir minha intuição para falar do quê? X, ela não vai. Mas eu posso fazer um paralelo com os prompts da IA Exato. Hoje em dia? Você tem que saber fazer a pergunta. É assim que a intuição funciona. Exatamente como o teu chat GPT, para funcionar bem, é a tua intuição. Por isso que eu falo que ela é o nosso algoritmo biológico. Toda tecnologia, ela é construída em cima do que já existe em nós. Ela é só uma forma mais sofisticada ou material do que já existe no nosso arcabouço. Você tem que fazer a pergunta certa para a tua intuição funcionar. O Edson Guzella me ensinou isso. Bom, um belo dia, minha filha, eu recebo muitos livros, as crianças têm muitos livros, eu tenho minha biblioteca em casa, as crianças têm a bibliotequinha deles em casa, e a estante da minha filha com os livros estava uma bagunça tremenda, e ela queria o livrinho do Pense Bem, para brincar com o Pense Bem. E o livrinho do Pense Bem é o livrinho fininho, quem jogou Pense Bem lembra, é fininho, é cinza. É do tamanho de uma A4, talvez. É o tamanho mais ou menos de uma A4. E eu olhei para aquela estante e ela queria o Pense Bem, o livrinho. Eu falei, se eu for ver um a um o livrinho do Pense Bem, eu nunca vou achar. Tava uma zona, tava uma bagunça aquela estante. É um bom sinal porque ela é bem frequentada, Exato, né? mas tava uma bagunça. É bem frequentada. Pode crer, com certeza. E aí, eu parei na frente da estante e eu juro, eu lembrei do Edson Guzella. Então eu parei, que é o meu entrevistado. Eu parei e falei assim, onde está o livro do Pense Bem? Gente, eu simplesmente parei na frente daquela estante e a intuição, ela acontece, não é racional. Então não adianta você fazer a pergunta e querer ficar caçando resposta. Ela acontece. Eu parei na frente da estante e falei, onde está o livro do Pense Bem? E soltei. Eu soltei, e essa é uma experiência, não tem como eu explicar essa experiência para você, tem só como eu escrevê-la aqui.
E eu simplesmente olhei para baixo. No que eu olhei para baixo, eu deixei meu corpo ser guiado. A inteligência somática do meu corpo guiar. Eu olhei para baixo. No que eu olhei para baixo, César, tinha uma nesguinha ali de um livro, uma pontinha assim, cinza. E tem o logo do Tectoy atrás. E tinha uma pontinha assim amarelinha. Eu falei, não acredito que eu encontrei o livro. Tava embaixo de tudo. Aí eu falo aí eu puxei, o livro tava lá. Eu falo em várias horas sobre isso no livro, que assim, eu passei também por um assalto que eu me livrei, e eu brinco, eu falo assim, a minha avó diria que era o sopro de um anjo da guarda. A neurociência diz que é só o meu corpo tão alerta que não só os meus 5 sentidos estão percebendo o que está acontecendo, mas a gente tem outras ramificações nervosas que também percebem o que está no nosso redor. Não é místico. Sim. É inteligência somática do corpo. Sim. Usa o teu corpo. Usa o teu corpo. Eu tenho falado isso. A gente tem uma Ferrari e a gente está usando como uma Brasília de 1970, em 2026. Usa a tua Ferrari. Treina a tua Ferrari. Não precisa pagar milhões. E a gente está falando aqui do livro do Pense Bem, mas a lógica é a mesma para tudo, né? Faça a pergunta e solte. Talvez ela venha imediatamente, como veio para mim no livrinho do Pense Bem. Mas talvez demore um dia, talvez demore 2, talvez venha num sonho, talvez venha num... Você fez a pergunta e lançou e liberou. Às vezes vem, tudo é oráculo quando você vive no modo intuição. E o oráculo não é nada místico, é um símbolo que te conecta com alguma resposta que está ali, latente para ser respondida pelo teu próprio corpo. E aí precisa ter aquela fé que a gente falou lá atrás, que vai vir a resposta. Às vezes vem na hora, às vezes vem um dia, depois 2. Mas é uma inteligência que acontece por meio do silêncio. Mesmo para você que é tão cético, ouvir o que eu tô falando e talvez ler, tem um pouquinho de fé aí. Deixa eu ver o que ela tá falando, se faz sentido. Eu falo muito no meu primeiro livro, eu não acredito em nada do que eu tô falando, experimenta. Busca experimentar. E aí você vem conversar comigo. Mas faz. Mas vai, vive. Não busca só resposta pronta. Vive, experimenta, erra. Outra coisa que tem acontecido muito com esse livro é assim, como que eu ouço a minha intuição para ter a resposta certa? Ela vai te fazer errar também. E o erro te leva para outras verdades. A gente precisa também pensar um pouco nessa nossa estrutura dessa sociedade do desempenho e do sucesso. Que sucesso? Você mesmo pensou que ia ter um sucesso, chegou lá, na melhor empresa que você já tinha trabalhado, com a melhor equipe, o melhor time, o mais produtivo, o mais respeitoso, chegou lá, foi sucesso? Sabe, que legal você falar isso. Desculpa te interromper, Imagina. Mas é que eu acho que é interessante. Para mim, uma pessoa que eu tenho como bem-sucedida, que eu conheço, e que muita gente pode ouvir e falar, nossa, que loucura. Assim, eu tenho um músico, ele é praticamente um primo meu. O meu tio é quase que um irmão do pai dele, o meu primo mais velho nasceu no mesmo ano que essa pessoa. Ele chama Silvio Garcia. Ele é um músico, ele mora hoje na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí. E o que ele planejou para a vida dele? Ele foi morar nos Estados Unidos quando jovem, trabalhou lá que nem um maluco um tempo, juntou uma grana, voltou pro Brasil, comprou o sítiozinho dele lá em São Bento, que era onde já o pai dele tinha sítio, etc. Mas enfim, comprou o pedaço de terra dele lá, construiu a casa dele. Quando eu digo construiu, botou a mão na massa, construiu ali a horta dele, né, as culturas dele, né, o pomar, etc. E falou, vou viver do que o meu sítio me proporciona e de música, que era o grande sonho, que ele queria viver de música. E assim é. E para mim ele é a pessoa mais bem-sucedida que eu conheço. Com certeza. Para mim isso é sinônimo de sucesso. Porque ele afinou o instrumento dele, ele afinou literalmente, né? Ele afinou o seu próprio instrumento entre o desejo dele e o que estava no externo. E não estou dizendo que tenha sido fácil, tá? Que falando assim, eu estou tentando, porque a gente está com um tempo um pouquinho curto. Assim, ele teve uma série de desafios, claro que tem, né? Mas eu olho para a história dele e vejo que as coisas caminharam mais ou menos ali dentro daquilo que ele tinha se proposto a fazer.
Mas o que me espanta é que ainda assim, esses dias eu estava conversando com ele e ele estava um pouco desesperado, não, mas assim, né? Falando um pouco de que, puxa, que saco, porque as pessoas estão muito imediatistas, as pessoas me procuram e querem saber quanto é para tocar tal dia, assim, se eu não respondo na hora, a pessoa fica brava, e eu tô vendo que o cara tá botando não sei quantas pessoas dentro do estabelecimento dele, do restaurante dele, não sei o quê, e tá cobrando não sei quanto, e tá ganhando uma puta grana, e o meu cachê quando eu peço R$100 a mais. Então, assim, ele tem as questões dele, e que são autênticas, genuínas, né? Mas, de certa forma, é um caminho que para mim é um caminho de sucesso, né? E às vezes eu fico pensando, eu falo, puxa, cara, acho que tem hora que eu só queria comprar meu sítiozinho na montanha, só que eu também sei que não, porque eu não vou saber plantar abóbora para comer, e nem sei se eu queria tanto aprender, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é exatamente isso, desculpa te cortar, mas é que é isso, né? Que sucesso é esse, né? A gente precisa se questionar. O meu caminho, César, ele sempre foi muito filosófico desde criança. Então, é a maneira como eu estou no mundo e eu vivencio o mundo com grandes perguntas, né? E eu sempre quis responder essas grandes perguntas que eu tinha desde a infância. Então, o meu viver, ele é muito filosófico. Eu acabei escolhendo jornalismo, que me permite fazer perguntas, que é o que eu mais amo fazer. Perguntas. Esse lugar de falar, de dar respostas, ainda não é muito confortável para mim, mas eu preciso fazer isso porque eu pesquiso e é o meu trabalho de comunicadora, jornalista e pesquisadora. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a gente precisa se questionar o tempo inteiro. Esse é o exercício inteligente. Toda vez que a gente sucumbe a respostas prontas, a gente está negligenciando a nossa intuição. Você pode até seguir os caminhos, e tem que seguir os caminhos que aparecem. A vida vai te trazendo caminhos, a gente precisa se sustentar né, no mundo material. Mas a gente precisa, o tempo inteiro, estar se questionando e estar vivendo nesse campo entre razão e intuição. Razão e intuição, ouvindo os dois e fazendo com que um esteja a serviço do outro. A razão a serviço da intuição e a intuição a serviço da razão. O tempo inteiro. O feminino e o masculino. O yin e o yang. A razão e a intuição. A gente precisa afinar esse instrumento. Os desafios sempre vão acontecer. As pessoas querem hoje até mesmo ler o livro e saber mais da intuição para ter respostas. A intuição, ela é uma jornada. Ela é uma inteligência a ser reouvida, né? Você me perguntou das crianças, eu vou falar também. Mas não para ela dar as respostas certas. Não. É para ela nos afinar mais com quem nós somos. E eu te dou o exemplo de novo aqui do teu trabalho, que você falou que saiu e fez escolhas talvez erradas e tal. Mas essa jornada, quando você passou a ouvir você mesmo, ela te trouxe mais para você conhecer um pouco mais do César. E você entendeu que não podia mais com aquela vida que você tinha vivido até então. Agora você vai se construir de uma maneira muito mais autêntica, certamente. Vai continuar errando, vai continuar tomando caminhos errados, é claro, é da vida. Mas talvez de uma maneira muito mais autêntica, vivendo a tua própria novela. E isso que é importante. Quando eu converso com as crianças, com os meus filhos principalmente, o que eu tento fazer é com que eles ouçam essa voz. A vida não é fácil para ninguém. E não vai ser a Disney. Uhum. Não vai ser a Disney. Esse mundo de sonhos que é construído para fingir que a gente tem algum lugar de sucesso para chegar. Tudo é pensado e construído e etc. Né? Aconteceu uma situação, minha filha caiu numa sala... em que não tinha nenhuma amiga realmente, e aí foi uma frustração. Vai ficar na sala, vai entender o que é o erro, porque a gente aprende no contraste, mas você não pode ficar no contraste o tempo inteiro. Uhum. Então é para isso que funciona essa voz sensível, para trazer para a gente um discernimento sobre o caminho certo a tomar. A gente vai tomar rumos errados, mas a intuição vem falando assim, não, peraí, vamos retomar, vamos voltar para a rota. E o tempo inteiro essa mágica entre a razão e a intuição, não só a razão, porque só a razão é o que está levando a gente para o burnout, só a razão é o que está levando a gente para a depressão, só a razão, modo de vida mecânico, que é facilmente substituído pela IA, inteligência artificial, o nosso modo de vida mecânico
a gente vai ser facilmente substituído pela IA, se a gente seguir assim. E vai seguir com cada vez mais adoecido. Então, a gente precisa dessa voz sensível para apontar para a gente caminhos para a gente voltar à rota do nosso propósito, da nossa alma. A gente precisa falar mais de alma, sem entrar nesse lugar jocoso da religião. Falar de alma é falar de uma entidade que também nos compõe, de uma esfera que também nos compõe, que é importante de ser ouvida e de ser estudada. Como que ela é estudada? Por meio do silêncio. Ela acontece de outra maneira. E aí, acho que amalgama tudo do problema que a gente está vivendo. É muito para fora, é muita rede social, é muito aparentar o sucesso, um sucesso plástico. Precisa dar volta a 3 casas no jogo da vida. E eu acho que também não existe o problema, né? Como eu falo no perfil do Instagram do podcast, procuro sempre transmitir essa mensagem também. É um espaço de reflexão e de convite para que as pessoas, de repente, encontrem ali inspiração para encontrar outros caminhos ou para retomar o caminho que ela já está com outro olhar. Perfeito. Não é um problema. E é o que eu falo para as pessoas também. Eu não tenho problema se daqui 6 meses eu concluir esse projeto e falar, tá, era isso que eu precisava fazer com isso. Agora eu vou voltar para aquele caminho. Eu não tenho problema de pegar o meu currículo e colocar embaixo do braço e voltar, mas voltar de que maneira? Mais inteiro. Porque um último exemplo que eu acho que é interessante para quem está acompanhando a gente cuidem. Acho que a primeira, uma coisa que não depende de nada, depende só de você. Claro, esse olhar para dentro, mas cuidem também do seu corpo, porque esse modelo em que a gente está inserido, ele nos adoece. Eu, desde que saí desse meu último trabalho, eu emagreci 9 quilos. Uau. E não é por depressão, é porque eu me mexo. Porque antes eu passava o dia sentado no computador. E aí tentava fazer uma academia, isso, aquilo, mas quando dava, entendeu? Agora não, agora eu levanto, agora eu venho para São Paulo entrevistar pessoas incríveis. Agora eu vou estender a roupa, eu vou no supermercado, eu vou buscar minha filha, sabe? E aí a gente fala, gente, esse modelo que é imposto pra gente, ele suga de fato a gente, se a gente não prestar atenção e viver só esse ser profissional, cara, vai chegar uma hora que a mente e corpo vão adoecer, né? Eles vão adoecer. Pétrea, que alegria, obrigado por ter compartilhado esse tempo comigo e com a gente. Não vou cansar de me falar da sua generosidade. Que trabalho incrível. Eu estou aqui com 2 livros, eu vou pedir para você fazer uma dedicatória no meu, mas isso a gente pode pensar depois. Eu vou pedir para o pessoal aqui, para o Yuri e para o Calixto, obrigado aí pelo suporte, pessoal do Yorkcast, que eles estão aqui nos recebendo com muito carinho, muita atenção. Estou muito feliz. Se você estiver pensando num projeto de podcast, procura essa galera que está aprovado. Mas no final, quando pegar aquela câmera... se puder pegar aquela câmera de cima, que eu vou pedir para a gente finalizar com a Pétrea fazendo uma dedicatória, porque eu trouxe um livro para ver como que eu vou fazer esse livro chegar para vocês que estão acompanhando a gente. Maravilhoso. Depois eu vou pensar como, mas enfim, esse livro vai ser para vocês. Coisas que eu não posso deixar de falar. Obrigado por me apresentar pessoas incríveis também. Você me apresentou pessoas como Pedro Doria, como Rossandro Klinge. Perfeito. Você me fez prestar atenção na necessidade da gente educar os nossos algoritmos. Isso mesmo. Então, pessoas como você fazem a gente ter esperança num mundo que vale a pena, sabe? Vale. Porque numa correria tão grande, com pessoas tão fechadas em si e querendo passar por cima de todo mundo para alcançar os seus sucessos e objetivos, etc., ou no máximo se fechando ali com seus grupinhos e dane-se o resto, se você pensa diferente, dane-se você, se você não acredita no que eu não acredito, dane-se você não, e você traz esse respiro e esse ar de esperança no melhor sentido, porque acho que a esperança também, quanto mais esperança a gente tem, acho que mais crítico tá, né? Porque se a gente tem muita esperança de alguma coisa, é sinal que a coisa tá muito feia.
Mas o que eu tô dizendo é que você é esse oásis no meio do deserto de uma loucura que a gente vive. Ai, então, que bom. obrigado, tá? Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua generosidade e o microfone é seu. Fica à Eu vontade. que agradeço estar aqui no teu podcast, desejo muito sucesso. Eu sou muito intuitiva, então eu aceito convites, eu falo muito não tenho medo nenhum de falar não saio à noite, me chamou para beber bebida alcoólica, não vou, muito obrigada, se quiser me encontrar, me encontra de dia, a gente marca café da manhã, as minhas melhores reuniões são nesses momentos, mas eu sou muito intuitiva em aceitar convites e quando eu vi o nome do teu podcast, né, Eu Não Nasci Herdeiro, como eu não nasci herdeiro, eu me identifiquei na hora, eu tenho que ralar muito, eu trabalho muito, eu acordo 5 da manhã, vou dormir né, tá, assim, eu vivo muito a vida, né, e eu acho que é uma recompensa para mim essa troca genuína, isso para mim é dinheiro, isso para mim é valor, isso para mim é riqueza, é a gente poder se encontrar, se chocar, fazer aquela mistura, aquela alquimia e sair transformado. E eu vejo também o meu papel não só de ser essa pessoa que propõe essas alquimias, mas também de me deixar ser afetada pelas pessoas e pelas trocas pelas quais eu sou submetida, né? Então, eu agradeço muito, te desejo muito sucesso, espero que todo mundo leia, não só Como Sei o que Sei, mas também escute Teu Silêncio, que é meu primeiro livro. E, enfim, é isso. Estamos aí. Parabéns e sucesso. Tá ótimo. Muito obrigado. Bom, você que acompanha a gente até aqui, obrigado pela companhia. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa nessa conversa e saímos transformados, o que é mais importante. Então, se de repente ficou com muitas explosões, calma, respira, olha para dentro, ouve de novo, exatamente. E segue o perfil do podcast no Instagram, conta para todo mundo também, é @EuNãoNasciHerdeiro. Tem o perfil da Pétria, que é o @PétriaChaves, sigam também, porque ali tem muita coisa legal, ela também comunica muita coisa bacana por ali. Obrigado pela companhia e até a próxima. É isso. Pétria, você assina pra gente?